Boa tarde a todos. Sejamos todos muito bem-vindos nessa tarde. É sempre prazeroso poder dividir desses momentos que às vezes a gente aguarda a semana inteira para poder, estar aqui junto de vocês. É muito gratificante para todos nós, trabalhadores, para casa, que fica muito alegre da participação de todos vocês, que de alguma forma também faz parte da casa. Gostaria de, antes de passar, o nosso querido irmão Divino, Celestino, um trabalhador aí que a maioria que já faz parte do movimento espírita conhece, é um trabalhador excelente, um amigo querido, e que é um exemplo de trabalho dedicado ao movimento espírita. Ele vai trazer para nós uma palestra muito rica na experiência atual. Mas antes eu queria só relembrar da 58ª Semana Espírita, que vai ocorrer lá no ICEB, onde nosso irmão Divino também está lá sempre trabalhando e apoiando em várias atividades. Então, mais uma vez, vai ocorrer desde a pandemia, nós passamos a fazer lá, e que até então tem comportado todos, Então, vai ocorrer então, do dia 6 ao dia 11 de julho, iniciando com a harmonização, todas elas terão harmonização, das 19h30 até as 20 horas, que começa, no caso, as palestras. Então, nós teremos na segunda-feira, vamos ter a Márcia Ramos, que é a atual presidente da FEEGO, e vai trazer Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. No dia 7, terça-feira, começa na segunda-feira, tá, gente? Então, dia 7/7, mediunidade, ferramenta de trabalho na Pátria do Evangelho, Anderson Máximo. Eu até tive com o Anderson Máximo lá em Bonfinópolis, num seminário muito bom, viu, também. Eu não o conhecia, estive lá com ele, é muito natural e traz informações profundas de uma forma muito simples também. Teremos no dia 8, quarta-feira, a Nação Brasileira, Celeiro de Valores para a Nova Era, Abílio Volney, que era daqui de Anápolis e que hoje está em Goiânia, mas também já é conhecido, de muitos aí. Dia 9/7, essa é uma programação voltada para os jovens, não que os jovens de maior idade não possam ir, mas só que é voltado para os jovens. Então teremos Vivendo o Evangelho na Pátria do Evangelho. Rômulo Marques é um palestrante. Só comentar um negócio, o Dr. Marcos, que a maioria conhece ele, Sim. O Dr. Marcos não está falando a parede dele, que é excelente. Sim, então, tá aí. Então, o Rômulo Marques, então, também voltado para a atividade dos jovens, vai trazer esse tema. No dia 10/7, Psicologia, Evangelho e Nação Brasileira, Daniel Campos, de Brasília, para quem já teve nas últimas semanas espíritas, consegue trazer a psicologia de uma forma muito bem aplicada à doutrina e de uma forma muito gostosa de se ouvir também. Vale a pena para quem não conhece e para quem já conhece, não precisa falar nada. E no dia 7, no dia 11/7, sábado, Família Brasileira, Celeiro do Evangelho. Será o último, então Geraldo Campete, atual vice-presidente, vice-presidente da FEB, Federação Espírita. Mas também, quem já teve oportunidade de ouvir falar, também fala com fluidez, tranquilo. Por que eu estou dizendo essas palavras aqui? Fala com fluidez. Por quê? Porque por vezes a gente tem uma coisa de que para ser palestrante a gente precisa falar difícil. A gente não precisa, e eu diria que a gente nem deve falar difícil, porque afinal de contas, se a gente fala para que um leigo entenda, então aquele que tem um intelecto mais desenvolvido vai entender. Então o importante é a gente se fazer entendidos, apesar da gente saber que o movimento espírita é cheio de pessoas com conhecimento fantástico, a gente sabe que o mais importante é a gente se fazer entendido na comunicação. Não adianta eu falar aqui muito bonito, a pessoa vai virar para mim e vai falar assim, nossa, muito bonito, eu não entendi nada. Resolveu nada, Então, não quero tomar mais tempo, fiquem com o nosso irmão Divino Celestino, uma ótima palestra, na sequência a gente dá continuidade. Meu irmão, o que é seu? Desculpa ter tomado tempo, você tem um tempinho extra aí, tá bom?
Boa tarde a todos. Boa tarde. Que nos abençoe Jesus, o nosso amigo de todo momento. Ultimamente, como está a nossa vida? Como estão as nossas atividades? Como estamos agindo? Depois de receber tantas experiências, tantos ensinamentos que a doutrina espírita colocou à nossa disposição, para que pudéssemos buscar o aproveitamento, para que estivesse sempre presente no nosso reconhecimento, na nossa transformação moral, como também na nossa edificação. Vivemos a idade de hoje, o tempo de hoje, a oportunidade de hoje. E dentro disto, nós iremos analisar o que aproveitamos, o que na realidade colocamos dentro da experiência, para nos proporcionar sempre aquele caminho da evolução que significa muito na nossa vida. Caminhando pelo tempo é que nós vamos analisando, é que nós vamos verificando o quanto é importante a gente buscar o nosso próprio aperfeiçoamento, a nossa edificação, a nossa construção dentro da vida, para poder fazer com que sejamos habilitados a encontrar uma nova proposta dentro da caminhada que estamos vivendo. E deveremos agradecer. Às vezes a gente não tem nem reconhecimento pelo tempo que Deus nos concedeu e está nos concedendo, para que nós possamos analisar o que eu já fiz. Na verdade, quais foram as minhas realizações? Já escrevi um livro? Já ajudei alguém? Já fiz aquilo que solicita o Evangelho, que fora da caridade não há salvação? Já estamos realmente realizando e fazendo os nossos deveres, aproveitando o nosso tempo? Ou estamos na inércia, querendo somente aproveitar o divertimento, aproveitar aquilo que na verdade não nos dá a nossa evolução? Mas a doutrina espírita abre esse parâmetro. E é por isso que dentro desta análise é que nós iremos dizer: não, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar. Eu aprendi com o Evangelho, com a doutrina, que eu sou aquele trabalhador que deverei portar-me como Jesus nos ensinou, os trabalhadores da última hora. Então a experiência atual nos encaminha para esta estrada, essa estrada valiosa, oportuna e necessária durante o tempo em que estamos aqui reencarnados. Nós deveremos notar que a evolução é a transição do ser, da nossa condição de Senhor, do nosso próprio destino. Nós é que construímos as condições favoráveis ou desfavoráveis. Sempre eu falo, Deus é justo e bom. Tão justo e bom que nos deu a oportunidade de ter o livre-arbítrio. Você escolhe o caminho que te interessar. Agora, as consequências nós teremos que arcar se não soubermos escolher o caminho. Porque quando lembramos quando Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e são muitos que entram por ela. Porque ela é ilusória, ela é fácil, ela dá aquele entusiasmo do momento, mas não dá a liberdade da construção espiritual. A nossa vida é conquista, a nossa vida é aproximação com os desígnios
da sabedoria divina. Por isso, frequentemente, nossos espíritos cegos não veem as bênçãos da providência, surdos não ouvem as vozes que cascateiam da altura, mudos não confessam as próprias faltas. Olha como nós deveremos ter essa observação. Tem pessoas que reclamam, eu estou tão carente, eu precisava que um mentor viesse falar comigo, trazer uma orientação para me dar entusiasmo, sendo que nós já temos tudo isso. Os Espíritos trabalharam em prol das nossas necessidades. Os Espíritos procuraram construir elementos necessários aos conselhos que nós necessitamos para a nossa vida. Porque o que adiantou o trabalho de Chico Xavier, trazendo-nos 400 e tantos livros psicografados, muito de orientações espirituais, outro de mensagens consoladoras, para que nós buscássemos sempre a orientação necessária para a nossa vida. Não, mas nós queremos a coisa de imediato. Eu vou no centro hoje que eu quero falar com o mentor, para ver se ele me oriente dentro de um problema que eu tenho que resolver. Coisas materiais que cabe a cada um de nós fazer a nossa própria elucidação do problema que estamos vivendo. E a orientação nós buscaremos nas obras espíritas. Elas nos oferecem tudo. Lorival Lopes escreveu um livrinho, como Torres Pastorino, de conselhos. O Lorival escreveu aquele livro, Otimismo Todo Dia. E o Pastorino escreveu Minutos de Sabedoria. São leiturinhas curtas, nas quais tem ali as respostas daquilo que passamos. Tanto é que nós vemos, quando nós estamos participando de um encontro com os nossos irmãos, especialmente lá no hospital, sempre eu faço uma leiturinha do Minuto de Sabedoria, e a resposta vem da hora, para a pessoa que está ali naquele instante. Por que não buscarmos esses conselhos? Não, eu quero um mentor, porque o mentor, ele vai... Aí, realmente, a gente tem uma parte egoística. Nós já temos os subsídios para a nossa vida. Nós já temos recurso para a nossa vida, dentro daquilo que estamos passando na experiência atual. Vamos estudar as facilidades do momento que passa. Vamos analisar as oportunidades, os momentos tão significativos que nós temos aqui na existência. Quase sempre a obsessão entra na vida humana de braço com ela. A pessoa vive reclamando, a pessoa vive falando mal da vida alheia, a pessoa não procura ter bons pensamentos, a pessoa não tem o culto do Evangelho no lar, a pessoa não tem uma maneira de orar quando levanta da cama, que vai para o trabalho, não sabe agradecer no momento da tarde, no momento do repouso, as oportunidades que Deus concedeu. Não. A pessoa às vezes não sabe nem dizer, muito obrigado. Hoje eu tive um dia agradável. Senhor, hoje eu tive muitas dificuldades. Obrigado também, Senhor, porque me deu experiência de eu analisar os meus defeitos e poder seguir um novo caminho. E quando for dormir, obrigado, meu Pai, porque o meu corpo trabalhou hoje durante o dia. Agora, meu Pai, ele vai repousar. E que meu espírito possa estar junto com os trabalhadores espirituais para poder desenvolver e para poder receber as instruções que precisamos ainda para a nossa vida. Então, não nos falta nada. E auxiliando, age com presteza, de vez que o remédio que chega atrasado torna-se fraco para combater a doença que progrediu, porque a vigilância no qual nós deixamos acontecer,
Quando somos surpreendidos pela enfermidade, olha, meu Pai, oh meu Deus, me ajuda, me dê coragem, me dê ânimo. Mas nós soubemos disciplinar a nossa maneira de vida e tivemos que passar. É como diz o ditado: quem não vai pelo amor vai pela dor. E nós deveremos buscar um bom caminho, nós deveremos buscar aquilo que nos dá a segurança para que possamos realmente ter equilíbrio na enfermidade, equilíbrio nas dificuldades, para poder mostrar aquilo que o Evangelho está dentro da nossa existência. O momento atual é a oportunidade de reflexão. O momento que vivemos é para que sejamos cada vez mais enganjados no caminho que é proporcionado pela divina bondade, nos dando a transição da nossa caminhada durante o tempo que aqui nos encontramos. À vista disso, o remorso em nós é qual fulcro de agonias morais, reavivando a lembrança dos nossos erros com espantoso poder de repetição. A consciência. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Quando nós estamos com a consciência pesada, nós não temos nem condições de desenvolver em paz as nossas tarefas. Então é por isso que nós deveremos observar, que nós deveremos cuidar, porque dentro disto estaremos nos preparando, estaremos sendo aqueles seguidores que a própria doutrina espírita nos ensina. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas paixões. Então, dentro disso, dentro deste conhecimento, dentro daquilo que nos tem oferecido, nós não temos que negar que está faltando alguma coisa. Não falta nada. A ignorância é nossa, porque ainda não conseguimos colocar dentro do nosso sentimento aquilo que vem como bênção na nossa vida. Aprendamos dia a dia, há poucos anos seguidos, o desprendimento de bens transitórios para enfrentarmos o próprio desapego maior em momentos breves, mas de profunda significação em nosso destino. É assim que nós vamos evoluindo, é assim que nós vamos consertando nossos erros. Às vezes uma pessoa chega perto de mim, assim, divino, eu acho que eu não tenho mais tempo para poder renovar a minha vida. O meu tempo, eu desperdicei muito do meu tempo. Olha, eu não pode entrar neste parâmetro, não. Todo tempo é tempo de construção para o bom caminho. Quando a gente, o próprio ensinamento da espiritualidade diz que bate palmas no mundo espiritual pela regeneração de uma pessoa que está no erro, do que para o que já está perfeito, porque aquele já está construído. Mas aquele que está ainda dentro das suas condições inferiores, ele está recebendo a oportunidade do seu reajuste. Nunca é tarde para ser feliz. Não, nunca é tarde. No momento atual, nós construiremos o nosso destino e ele será a purificação da nossa trajetória, da nossa caminhada perante a nossa existência. E o aproveitamento será individual, será a conquista que nós idealizamos e desejamos para caminhar na nossa existência. Você, portanto, interiormente, está livre para ajudar a você mesmo. Nós estamos dentro deste caminho, estamos livres para fazer, construir pelo nosso próprio esforço. Ninguém vai fazer por mim o que compete a mim.
Eu é que tenho que lutar contra as minhas inferioridades, contra os meus erros, contra as minhas dificuldades de equilíbrio. Eu tenho que buscar isso, eu tenho que me esforçar. E se eu buscar, eu estarei construindo a oportunidade de uma nova caminhada na vida. Consciente qual se encontra de que auxiliar com desinteresse aos outros é interpretar vivamente a filosofia de Cristo, consolador, consolidar a segurança do próprio bem. Porque a filosofia do Cristo primeiramente, ele construiu os mandamentos mosaicos em 2, no qual é tão importante e é tão interessante como se estivesse os 10 mandamentos na nossa mão. Amar a Deus, que é o primeiro, sobre todas as coisas, e o segundo é semelhante a este: amar ao próximo como a si mesmo. Porque todo bem que nós fazemos para o nosso semelhante é uma dádiva divina, na qual nós ficaremos muito felizes. Uma determinada época, eu estava em um determinado setor, encontrei uma pessoa conhecida que há muitos anos eu não via. Aí a pessoa chegou perto de mim e perguntou: Divino, seu pai já desencarnou? Eu falei: meu pai já desencarnou, já tem um tempo. Aí a pessoa disse para mim: pois é, senhor, eu tenho tanto que agradecer aquele homem, porque ele fez um bem para mim e para a minha família, que foi uma coisa gratificante. Eu fiquei feliz de ouvir alguém chegar e falar do meu pai, daquilo, porque ele era espírita também, e sempre fazia a parte que lhe competia. Não é perfeito, ninguém é perfeito. Então, quando Jesus disse: sede perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial, nós notamos que ainda lutamos para encontrar essa perfeição, para poder mudar erros que ainda cultivamos na nossa vida. De uma maneira ou de outra, nós temos os nossos próprios defeitos, e no qual nós construiremos na oportunidade que nós colocaremos como ponto de esforço e de vontade de progredir. Isso é que é interessante. A criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Cada um carrega seus próprios defeitos, as suas próprias imperfeições, mas aquele que tem o interesse de ir corrigindo, a gente vai lutando com esforço para poder mudar a trajetória da vida e seguir aquele caminho que nos dá a paz. Foi por isso que Jesus disse: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Eu não vos dou a paz do mundo, mas vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. A gente cultivando essa paz, a gente está evoluindo, a gente está retificando, retirando as imperfeições da nossa vida, com a nossa transformação, com a nossa modificação para um bom caminho. Na atualidade, nós vivemos o momento atual. Dessa maneira, sejamos corretos nos nossos atos para caracterizar a perfeição. Eu, quando estava preparando essa mensagem, o irmão José falou para mim esta frase, eu achei interessante. Na atualidade, nós vivemos o momento atual. Dessa maneira, sejamos corretos nos nossos atos para caracterizar a perfeição. Olha como é importante a gente ter este princípio, olha como é necessário a gente buscar este ponto ideal na nossa existência, porque a caminhada é de luta, é de experiência, a caminhada é para que nós possamos cada vez mais conquistar aquilo que é importante para a nossa existência, porque o tempo atual é aquilo do que nós vivemos anteriormente, e se nós vivemos bem, nós seremos realmente respeitados pelas nossas próprias atitudes e pelos nossos próprios atos, porque a pessoa verá naquele que está sempre no caminho certo
procurando mudar a sua maneira de ser, porque não há dificuldade para quem interessa melhorar, porque o interesse é próprio, e se deseja realmente alcançar este ponto ideal, não pode deixar de aproveitar, não pode deixar de valorizar, porque estamos caminhando para uma nova caminhada da nossa vida. Amanhã, o que será amanhã? O que nós pensamos no momento atual? Qual será o interesse de eu buscar cada dia mais no momento atual? Porque o amanhã ainda vai acontecer. E se eu não fizer da minha parte, o meu amanhã não será aquilo que o Cristo espera de cada um de nós. Jesus deixou a luz do ensinamento, tanto é que ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem andar comigo não andará em trevas. Deveremos buscá-lo a cada momento, os seus ensinamentos, procurar aplicá-lo na nossa vida com dignidade, fazer com que possamos crescer espiritualmente, possamos ir avançando cada vez mais dentro do tempo, do momento atual em que nós estamos vivendo. Agora é o momento atual, é o momento de evangelho, em que essa casa realiza todos os sábados, e no qual trabalhadores vêm para cá para poder trabalhar no passe curador. Trabalhadores vêm para cá para poder fazer a preparação com música, ajudando para que nós possamos ter aquele equilíbrio necessário dentro do momento que estamos aqui. O orador vem com aquele desejo de transmitir a palavra consoladora, confortadora para aqueles que aqui comparecem. E os que comparecem vêm aqui na esperança de receber tudo isto que é significativo. Participamos de um momento de luz, participamos de um momento em que estamos preparados para poder vivenciar a luz de Deus em nossa vida. E é por isso que nós deveremos dizer: obrigado, meu Pai. Obrigado por este momento em que aqui nos encontramos, vivendo a luz do Evangelho. Que esta fonte divina possa penetrar, Senhor, dentro do nosso coração, e que nós possamos, iluminados por esta fonte de amor e paz, fazer com que a sua luz divina permaneça irradiando por intermédio de cada um de nós, a todos aqueles que nós encontramos e que são nossos irmãos do caminho. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque estamos vivendo aquilo que a doutrina espírita nos ensina, aquele caminho renovador de ser os trabalhadores do teu amor. Muito obrigado, meu Pai, porque sabemos que quando nós estamos nesta tarefa redentora, estamos servindo a tua infinita bondade, e assim nós poderemos agradecer a cada momento, a cada instante, pelas dádivas do momento atual em que nós vivemos, procurando vivenciar a paz do Senhor, que estará presente quando nós usufruímos dessa fonte divina dentro da nossa caminhada. E assim nós poderemos dizer que tua infinita bondade, que tua paz, que tua bênção nos envolva e nos ampare, hoje e sempre. Muita paz a todos. Queria agradecer ao nosso irmão divino pelas palavras, pela reflexão, e queria pedir para que nosso irmão Salmen fique à vontade para fazer alguma consideração que ache melhor e faça a prece. Dando sequência, os trabalhadores podem adentrar a sala para se prepararem e a gente vai dar seguimento.
Bom, boa tarde a todos. A cada dia que passa, nas casas espíritas, né, nos centros espíritas, a gente observa a fala do Seu Divino. Porque é uma fala que, no momento em que nós vivemos, né, no momento em que a Terra vive, ela chama a atenção, a nossa atenção, para a necessidade de nós assumirmos a nossa responsabilidade com a nossa permanência, com a nossa encarnação aqui. A cada dia que passa, nós somos mais chamados a assumir o protagonismo da nossa vida, da nossa encarnação. Às vezes a gente percebe um discurso que não é mais atual, que não, da minha ótica, a gente não consegue, não deveria mais divulgar, né? Deveria mais bater nessas mesmas palavras, mas chamar as pessoas para a responsabilidade, chamar as pessoas para si, despertar em cada um, né, a fala inicial dele ali, que experiência é esta? O que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu? Como é que eu estou enfrentando as minhas dificuldades? Muita gente ainda acredita em um Deus que pune as pessoas, que culpa, que fala que fulano vai nascer assim, Beltrano vai nascer assado. Num Deus vingativo, e um Deus que pune as pessoas. E no entanto a gente sabe que não é assim, que nós carregamos as nossas dificuldades, que nós temos que superar essas nossas dificuldades com vista ao nosso futuro, né? A quem a gente vai se tornar um dia. Então, Seu Divino, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. É sempre bom ouvi-lo. Boa tarde também. Flavinha está lá no fundo. Tá lá. Que Deus nos abençoe a todos, que nos proteja, que toque os nossos corações, todos os nossos corações. Semana passada nós entramos de férias no emprego, no trabalho, fizemos lá uma reuniãozinha e coincidentemente era o aniversário da nossa diretora da escola. E é um lugar bem construído, bonito, e eu tive vontade de dizer lá o que eu vou reproduzir aqui. A gente, isso se aplica a nós também, né? Às vezes nós estamos num lugar qualquer e a gente se sente bem, não pela infraestrutura física que o lugar tem, mas pelas pessoas que dividem esse lugar conosco. E um lugar religioso, não necessariamente apenas aqui a nossa casa, mas outras tantas, de outras cores religiosas também, elas são importantes por conta das pessoas que frequentam. E há muito tempo atrás alguém disse que quem parte sempre deixa de si um pouco com quem fica. E quem fica, por sua vez, doa também de si um pouco com aqueles que se despedem de nós. Para nós espíritas, que acreditamos que um dia pode ser uma vida, isso se aplica em cada dia da nossa vida, ou deve ser aplicado em cada dia da nossa vida. A gente deve trabalhar de tal forma que a gente possa, em todos os dias da nossa vida, dar o que nós temos de melhor para aqueles que caminham conosco, porque a gente também nós receberemos dessas pessoas aquilo que elas têm de melhor também. Todas aquelas que se identificam com esse ideal de Cristo, com certeza tem isso como meta, né?
fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. Então, que Deus desperte em cada um de nós esses desejos, essa sintonia com a espiritualidade maior e nos conduza em paz e harmonia. Deus os abençoe e nos proteja nessa tarde.